Olá! Bem-vindo ao canal Chivas Assombrado. Há muitos anos, em uma pequena cidade no interior, havia um cemitério que era conhecido como o Maldito Cemitério. Ninguém sabia ao certo como ele ganhou esse nome, mas a atmosfera sombria e os estranhos acontecimentos que ocorriam lá eram suficientes para manter os moradores afastados. A cidade em si era tranquila, com casas pitorescas e ruas de paralelepípedos que serpenteavam pelas colinas verdes. Mas o cemitério ficava no topo de uma colina íngreme, cercado por uma floresta escura e densa. As árvores pareciam se curvar sobre o cemitério, criando sombras que eram assustadoras, mesmo durante o dia. Ninguém sabia exatamente quem estava enterrado no maldito cemitério, pois os túmulos eram antigos e as lápides estavam corroídas pelo tempo. Os poucos que ousaram entrar no cemitério afirmaram ter ouvido risadas sinistras e suspiros profundos ecoando entre as lápides. Alguns diziam que viam vultos movendo-se rapidamente entre as árvores. Um dos moradores mais velhos da cidade, a Sra. Jenkins, costumava contar histórias sobre o cemitério em torno da fogueira. Ela dizia que, há muito tempo, o cemitério era um lugar de culto para uma seita misteriosa que realizava rituais obscuros sob a luz da lua cheia. Dizia-se que eles praticavam magia negra e faziam pactos sombrios com entidades sobrenaturais. Com o tempo, a cidade começou a se esquecer do cemitério e de suas histórias assustadoras. As gerações mais jovens consideravam as histórias da Sra. Jenkins como meros contos de fadas e não levavam a sério as advertências dos mais velhos. Mas então, uma noite, uma tempestade terrível atingiu a cidade. Raios cortaram o céu escuro, e trovões ressoaram como tambores do apocalipse. A chuva caía em torrentes, transformando as ruas em rios. Na manhã seguinte, os moradores acordaram para uma cena chocante. O maldito cemitério estava em chamas, as chamas verdes e azuis dançando entre as árvores retorcidas. Uma nuvem de fumaça negra e tóxica pairava sobre o local, obscurecendo o sol. Os bombeiros lutaram para conter as chamas, mas parecia que o próprio cemitério estava se defendendo. As árvores balançavam e gemiam como se estivessem vivas, e as chamas pareciam se alimentar da própria terra. Depois de dias de luta, as chamas finalmente se apagaram, deixando o cemitério em ruínas. As lápides antigas estavam agora expostas, e os túmulos estavam vazios, como se os ocupantes tivessem sido arrancados de seus descansos eternos. A cidade estava em choque, e as histórias sobre o maldito cemitério tomaram um novo significado. As lendas antigas não eram apenas contos de fadas, eram avisos de um passado sombrio que havia ressurgido para assombrar a cidade. Desde então, o maldito cemitério permaneceu como uma lembrança sombria daquela noite fatídica. Os moradores evitam a área a todo custo, e a floresta ao redor do cemitério é considerada amaldiçoada. A cidade aprendeu da maneira mais difícil que certos segredos do passado não devem ser perturbados, pois podem trazer consequências terríveis para o presente. E o maldito cemitério permanece como um lembrete sombrio de que algumas histórias assustadoras são mais do que meros contos de fadas. Boa noite.